Livro Como Vencer a Batalha Espiritual, Pedro Dong. Capítulo 4. Tema desta semana: o Exército do Vale de Ossos Secos. Meta de hoje: leitura das páginas 60 a 63. O segundo passo da restauração: cuidar das pessoas. O capítulo 34 de Ezequiel está relacionado ao segundo passo da restauração em vida da igreja em Filadélfia, que é começar a atentar para as ovelhas. Deus quer cuidar das pessoas, mas a liderança se preocupa mais com a estrutura religiosa. Em vez de nos preocupar com a estrutura, com um local de reuniões bonito, com móveis e instrumentos, precisamos atentar para que as pessoas recebam cuidado. Muitas vezes o irmão responsável pode estar coerente com sua igreja em que tudo está funcionando bem, mas não há preocupação em buscar as pessoas nas ruas e cuidar delas. São ovelhas que nós temos a responsabilidade de buscar e de apacentar. É como se nós tivéssemos um negócio com um escritório muito bonito, equipamentos maravilhosos, mas sem serviço, sem buscar clientes, sem ir às ruas buscar as pessoas. Esses 19 séculos de degradação da igreja fizeram com que todo mundo ficasse preocupado em montar sua igrejinha. Às vezes, para uma igreja de 10 ou 20 pessoas, alugam um local de reuniões com instrumento, caixa de som e púlpito. Tudo isso para apenas 10 pessoas. Precisamos agir do modo contrário. Nós temos que ir para a rua, buscar ovelhas, cuidar delas, trazer pessoas, criar demandas, para então estruturar a igreja. Primeiro precisamos ter demandas, ter gente de quem cuidar. A estrutura da igreja não é para a sua glória, mas para cuidar das ovelhas. É sobre isso que fala Ezequiel 34. O Senhor está restaurando-nos por sua vida. Perceba a preocupação dele com as ovelhas. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-la-eis de todos os lugares para onde forem espalhadas no dia de nuvens de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Ezequiel capítulo 34, versículos do 11 ao 14. Essa profecia se aplica diretamente ao povo de Israel, pois quando for reunido para a última batalha do Armagedon, eles serão encurralhados na região de Jerusalém e cercados por todo tipo de exércitos, sem ter para onde fugir. Será ali que o Senhor congregará os filhos de Israel de todos os lugares em sua vinda. É nesse lugar que Deus irá salvar os remanescentes de Israel. Nesse momento, eles irão reconhecer Jesus como o Senhor, invocarão seu nome e serão salvos e apacentados por Deus. Podemos também aplicar essa profecia à igreja. No 9º capítulo de Mateus, lemos uma passagem relacionada. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Versículo do 35 ao 36. Jesus não ficou numa sala ensinando a Bíblia aos discípulos. Ele saiu às ruas. Seu coração compadeceu-se das multidões e ele logo saiu a cuidar delas. Quando Deus olha para o homem disperso, sem propósito de vida, sendo castigado por este mundo de trevas, isso lhe dói o coração, porque ele se preocupa com as pessoas. Aos olhos de Cristo, as multidões estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Isso acontece porque não estão debaixo do encabeçamento de Cristo, não estão debaixo do governo do trono de Deus. Quando o homem se desconecta da autoridade e suprimento de Deus e da verdade, ele passa a viver uma vida de miséria. E nós que fomos resgatados, temos a obrigação de ser esses canais que cuidam dessas ovelhas. Temos de ir para as ruas, pregar o evangelho e resgatá-las dessa situação. Os homens estão castigados por este mundo de trevas. Vamos trazê-los para o reino do Filho do amor de Deus.